Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai começar a ver o capítulo 7 do livro didático de vocês. O nome do capítulo é Peixes, Anfíbios e Répteis, certo? É o capítulo 7. E esse capítulo eu dividi em duas aulas, certo? E na primeira a gente vai ver uma introdução sobre os vertebrados e vai falar sobre peixes. E na segunda a gente vai falar sobre anfíbios e répteis, certo? Bora lá. Bom, a gente viu até agora que existem animais que apresentam esqueleto e existem outros que não apresentam esqueletos. Lesma, minhoca, polvo, lula são exemplos de animais que não apresentam esqueleto, certo? Já no filo dos artrópodes, a gente viu que insetos, aracnídeos e crustáceos, eles apresentam esqueleto, certo? Sendo um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo. A gente viu também que os equinodermos, cujo principal representante são as estrelas do mar, eles também apresentam esqueleto, sendo um endoesqueleto, certo? E os animais que a gente vai conhecer dessa aula por diante, certo? Todos eles apresentam esqueletos, sendo que esse esqueleto também é um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, certo? E o esqueleto ele tem algumas funções, certo? Entre as funções do esqueleto nós podemos citar a sustentação do corpo, ou seja, o esqueleto ele serve de apoio para os músculos, certo? Nós podemos citar a locomoção, certo? Então, o esqueleto ele vai ajudar na locomoção, ele participa da locomoção juntamente com os músculos, certo? Já que os músculos estão apoiados neles. E eles vão servir também para proteger alguns órgãos internos, como no caso do esqueleto dos vertebrados, nós temos a coluna vertebral, protegendo a medula espinhal, certo? Nós temos o crânio protegendo o encéfalo e nós temos as costelas protegendo o coração, fígado, pulmão, certo? Então nós vamos ter aí essa função dos ossos, certo? Aqui na imagem eu coloquei uma lesma para vocês, que é um exemplo de animal que não apresenta esqueleto. Coloquei um crustáceo, certo? Que é um exemplo de animal que apresenta exoesqueleto. E coloquei um elefante, que é um tipo de animal que apresenta endoesqueleto, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, certo? A coluna vertebral é uma fileira de ossos que está presente em animais como sapo, aves, morcego, cachorro, cavalo, ser humano, peixe, jacaré, certo? Está presente nesses animais. E esses animais eles são ditos animais vertebrados, certo? Justamente porque apresentam coluna vertebral, então eles são ditos animais vertebrados. Já os animais como polvo, lula, insetos, aracnídeos são ditos animais invertebrados, certo? Porque eles não apresentam coluna vertebral, certo? Então, que fique bem claro, os animais que apresentam coluna vertebral, eles são animais vertebrados. E os que não apresentam coluna vertebral, eles são ditos invertebrados. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui o fato de, apesar de os artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos, apesar deles apresentarem esqueleto, certo? Um exoesqueleto, eles são considerados animais invertebrados porque não apresentam coluna vertebral, certo? Então, artrópodes são animais que apresentam esqueletos, ou seja, um exoesqueleto, mas que não são considerados vertebrados porque eles não apresentam coluna vertebral. Já animais como gato, cachorro, morcego, ser humano, eles apresentam esqueleto, é um endoesqueleto e eles são considerados animais vertebrados porque eles apresentam coluna vertebral, certo?
Então, animais como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são ditos animais vertebrados. Por quê? Porque apresentam coluna vertebral, certo? Os cientistas, eles já conseguiram catalogar mais de 50 mil espécies de vertebrados, certo? Então, nós temos aqui nesse gráfico, que não ficou muito bom a imagem, mas que vocês podem consultar no livro de vocês, certo? Nós temos 4.500 espécies de mamíferos já catalogadas, 8.200 espécies de répteis já catalogadas, 8.600 espécies de aves já catalogadas, 4.900 espécies de mamíferos, aliás, de anfíbios já catalogadas e 27.200 espécies de peixes já catalogadas, certo? Então, se eu perguntar para vocês por que peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são considerados animais vertebrados, vocês vão me dizer que é porque eles apresentam coluna vertebral, certo? Então, todo mamífero, todo animal vertebrado, ele apresenta coluna vertebral e apresenta também um crânio envolvendo o encéfalo, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre reprodução animal, certo? A reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada. A sexuada a gente viu no capítulo, acho que foi no capítulo 3, certo? Desse livro. Então, no caso da reprodução sexuada, há a produção de células especiais chamadas de gametas, certo? Onde o gameta masculino ele é chamado de espermatozoide e o gameta feminino ele é chamado de óvulo, certo? E esses gametas eles são produzidos em órgãos especiais dos seres vivos, certo? Então, no caso da reprodução sexuada, nós vamos ter que o novo descendente, ou seja, o indivíduo gerado, ele vai ter uma mistura do material genético do pai, uma mistura do material genético da mãe, ou seja, ele vai apresentar características intermediárias entre o pai e a mãe, certo? Porque metade do material genético dele vem do pai e metade vem da mãe, certo? Já no caso da reprodução assexuada, nós temos, como a gente viu nas bactérias e nos protozoários, nós temos que uma célula, ela cresce, certo? Aumenta de tamanho. Então, essa célula, ela se divide em duas, formando dois novos seres. Esses novos seres, eles têm as mesmas características genéticas da célula que os deu origem, certo? Quanto à fertilização, ela pode ser interna ou externa, certo? Então, o zigoto a primeira célula de um indivíduo, de um novo indivíduo, é formada pela união de um espermatozoide e um óvulo, certo? Essa união ela é chamada de fertilização ou fecundação, certo? E os comportamentos de acasalamento dos animais, eles são muito variados, certo? Existem animais que depositam o espermatozoide no interior da mãe, da fêmea, certo? Então, o macho, ele deposita o espermatozoide no interior da fêmea. Esse tipo de fecundação é uma fecundação interna, certo? Em outras espécies, o macho e a fêmea, eles se aproximam, certo? E depositam seus gametas no ambiente e aí ocorre a fertilização, ou seja, o espermatozoide ele se junta ao óvulo, certo? E quando a fecundação ela ocorre no ambiente, ou seja, quando não ocorre no interior da fêmea, ela é chamada de fertilização ou fecundação externa, certo? Então, como espermatozoides e óvulos são células muito delicadas que podem se desidratar, perder água, certo? Então, a fertilização externa ela só ocorre em ambientes muito úmidos ou dentro de água, certo? Então, a gente vê aqui um sapinho, ele colocando os seus ovos no ambiente, certo? Dois sapinhos acasalando, certo? Liberando seus ovos, seus espermatozoides, que são fecundados no ambiente. Então, quando o macho deposita o espermatozoide dentro da fêmea,
A fecundação é dita fecundação interna. Quando ambos se juntam e liberam espermatozoides e ovos no ambiente, são ditas fecundação externa, certo? Agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do zigoto, certo? Bom, após a fertilização, pessoal, o zigoto ele passa a se desenvolver, ou seja, aumentar seu número de células, certo? Nessa fase, o zigoto ele é chamado de embrião, certo? E nas espécies que põem ovos, o embrião ele se desenvolve dentro do ovo, certo? Se nutrindo de substâncias nutritivas que existem dentro do próprio ovo, certo? Como a gente está vendo aqui no caso dessa tartaruga, certo? Então, nas espécies que põem ovo, o embrião ele se nutre de substâncias nutritivas que tem dentro do próprio ovo, certo? E ocorre em aves, répteis e muitas espécies de peixes, certo? Há outros casos em que as fêmeas elas produzem ovos, mas esses ovos eles não são colocados no ambiente, certo? Eles ficam protegidos no interior da mãe. No caso desses ovos que ficam protegidos no interior da mãe, o embrião ele também se nutre de substâncias nutritivas presentes no próprio ovo, certo? E ocorre em algumas espécies de peixe, certo? Então, a fêmea ela produz ovos, mas ela não coloca os ovos no ambiente. Os ovos ficam retidos em seu interior. E dentro desses ovos, o embrião ele se nutre de substâncias contidas dentro do próprio ovo, certo? Existem outros casos ainda em que o embrião ele se desenvolve no interior da mãe, certo? Mas nesse caso não há produção de ovo, certo? Ele se desenvolve no interior da mãe, se nutrindo de substâncias nutritivas que chegam até ele através do sangue da mãe, certo? Isso ocorre com a maioria dos mamíferos, certo? Então, é um caso em que o filhote, o embrião se desenvolve dentro do interior da mãe, mas não se desenvolve dentro de um ovo, certo? Se desenvolve dentro do útero materno, envolvido pela placenta, e os nutrientes chegam até ele do sangue materno através da placenta, certo? Isso pode ocorrer, além de ocorrer nos mamíferos, pode ocorrer com algumas espécies de peixes, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os peixes, certo? Propriamente dito. Então, peixes são animais de ambiente aquáticos, alguns vivem na água doce e outros na água salgada, certo? Todo peixe possui uma coluna vertebral, onde se fixam os outros ossos, certo? E onde se fixam também os músculos, certo? Os músculos, eles se fixam sobre os ossos, certo? Então, os ossos servem de apoio para os músculos. A maioria dos peixes apresenta uma camada de escama revestindo a sua pele, certo? E as escamas, ela tem a função de proteger o corpo do animal, certo? Quanto à locomoção, a locomoção é feita por meio de movimentos musculares, certo? E tem também as nadadeiras que controlam, ou seja, orientam a direção desses movimentos, certo? A respiração ela é branquial. Como é que isso ocorre? Bom, como está mostrado aqui nessa imagem, eu peço que vocês deem uma olhadinha nela no livro de vocês, certo? Então, o peixe ele abre a boca, a água entra pela boca, certo? E sai por uma abertura chamada de opérculo, ou seja, esse osso aqui onde está indicando a seta, certo? Então, a água entra pela boca e sai pelo opérculo, certo? Embaixo do opérculo existem as brânquias, que são dobras de peles que são bastante irrigadas de vasos sanguíneos, certo? Então, quando essa água ela passa pelas brânquias, nessa água ela contém oxigênio, certo? Então, quando ela passa pelas brânquias, as brânquias que são muito irrigadas de vasos sanguíneos, então o oxigênio que está na água, ele se difunde através das brânquias
para os vasos sanguíneos, onde são levados a todas as partes do corpo do animal, certo? O gás carbônico que está nos vasos sanguíneos, ele se difunde através das brânquias, passa para a água e é dispersado para o ambiente, certo? Então, a respiração branquial dos peixes ocorre do seguinte modo: a água entra pela boca, sai pelo opérculo, passando sobre as brânquias. Quando ele passa pelas brânquias, o oxigênio é absorvido pelas brânquias, cai na corrente sanguínea e é levado para todas as partes do corpo do animal. O gás carbônico que está no sangue, ele se difunde através das brânquias, passa para a água e é dispersado no meio aquático, certo? Agora, quanto à reprodução, como eu já falei para vocês, há peixes que se reproduzem por ovos, certo? Que colocam seus ovos no ambiente, onde o embrião se desenvolve se nutrindo de substâncias contidas no interior do próprio ovo, certo? E às vezes sai de dentro do ovo um animalzinho semelhante ao adulto, chamado de alevino, certo? Em outros casos, em outras espécies, sai desse ovo uma larva, certo? No estado jovem do desenvolvimento, que aí ele vai sofrer transformações até se transformar num animal adulto, certo? Esse processo de transformação da larva em adulto, ele é chamado de metamorfose, certo? Então, transformação. Ele vai sofrer metamorfose, se transformando de larva em estado adulto, certo? Então, em outros casos, as fêmeas não colocam o ovo no ambiente, o ovo ele fica retido no interior da mãe, certo? Mas nesse caso também ele se nutre de substâncias presentes dentro do próprio ovo, certo? E existem casos ainda em que, como eu falei para vocês, o peixe ele se nutre de substâncias levadas até ele pelo sangue materno, certo? Então tem aí essas formas de reprodução, certo? De desenvolvimento do zigoto. Os peixes eles são classificados como peixes cartilaginosos e peixes ósseos, certo? Os peixes cartilaginosos são classificados como cartilaginosos porque têm seu esqueleto formado por cartilagem. A cartilagem que forma o esqueleto desses peixes é a mesma cartilagem que aparece no nosso nariz e na nossa orelha, certo? Então, eles são chamados de peixes cartilaginosos porque tem seu esqueleto formado de cartilagem, não de ossos, certo? E já foram descobertas mais de 1000 espécies de peixes cartilaginosos. Eles são representados pelos tubarões e as raias, certo? Já os peixes ósseos, eles são chamados de ósseos porque tem seu esqueleto formado por ossos, certo? Então, os cientistas já descobriram mais de aproximadamente 26.000 espécies de peixes ósseos, certo? Então, entre os representantes, nós temos a sardinha, o bagre, a truta e muitos outros peixes, como a gente conhece aí. Então, a maioria dos peixes são classificados como peixes ósseos porque eles apresentam seu esqueleto formado de material ósseo, certo? Existem ainda peixes que não se classificam nem como peixes ósseos, nem como peixes cartilaginosos, certo? Esses peixes são as lampreias e as feiticeiras, que está representado aqui na imagem, certo? São peixes cilíndricos, de corpo alongado, certo? Que tem sua pele lisa e sem escamas. Eles não apresentam mandíbula, certo, pessoal? E possuem uma única nadadeira caudal. Já foram catalogadas 40.000 espécies, aliás, 40.000 espécies de lampreia, certo? Aliás, 40.000 não, é muito, certo? Foram catalogadas 40 espécies de lampreia e 50 de feiticeira, certo? Então, esse 1000 que eu coloquei aqui está errado.
Já foram catalogadas 40 espécies de lampreia e 50 espécies de feiticeira, certo? Então, peço desculpa aí pelo erro, mas desconsidere esse 1000 que tem aqui. Não é 40.000 não, é só 40 espécies de lampreia e 50 espécies de feiticeira, certo? Aqui é uma noção da anatomia interna de um peixe cartilaginoso, representado aqui pelo tubarão, e uma anatomia interna de um peixe ósseo, certo? O cartilaginoso está mais à esquerda e o ósseo está mais à direita. E eu peço a vocês que deem uma olhadinha no livro de vocês, dêem uma consultadinha nessa imagem para vocês verem os órgãos internos desses peixes, certo? A anatomia interna deles. Então, nesse slide aqui tem as páginas que vocês vão ter que ler, certo? Para essa aula. E as questões que vocês vão ter que responder. As questões 1, 2 e 3 do livro didático na página 157. Vamos lá ver essas questões, certo?